Oiê! E no episódio de hoje iremos conversar com Marcelo Zanocelli, gerente de agência do Sicredi. E o assunto é muito importante para você, empreendedor: gestão financeira inteligente. Então fica com a gente que o Inspiração está no ar. Sejam todos muito bem-vindos ao 7º episódio da segunda temporada do podcast Inspiração. Aqui quem fala é Leandro Rodrigues, minha esposa, Larlene Rodrigues. Olá! Então hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto muito importante para todo mundo quando fala em dinheiro, né? Gestão financeira. Com o nosso amigo e parceiro aí, gosto muito dele, vou apresentá-lo, Marcelo Zanocelli. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Boa noite, Leandro, Darlene. Deixa eu falar desse currículo desse cara aqui que é maravilhoso. Baita currículo, 49 anos aí, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicinos, pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, formação no ISE Escola de Negócios, isso? Easy. Formação em Gestão Contemporânea pela Nortus. Está há 33 anos no mercado financeiro, já trabalhou no Banco Real, no ABN Santander, e hoje ele é um baita gerente do Sicredi, que é um baita parceiro da Rodrigues, do Inspiração. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Então, mais uma vez, boa noite, muito obrigado pelo convite. Satisfação estar com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão relevante para as empresas. Legal, seja bem-vindo, Marcelo. É um prazer te ter aqui. Acho que com esse currículo, com certeza vai nos ajudar e ajudar muitas pessoas aí, né? Vai inspirar muitas pessoas e muitos empreendedores, que é o público aí, né? Que a gente atinge. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu acho que é interessante a gente começar pelo início, né? Qual o conselho ou o que tu diz para um empreendedor aí que está iniciando a sua jornada, né? Tem algum conselho inicial que tu daria para eles? Olha, eu posso responder uma parte dessa pergunta, né? Porque a verdade é que eu nunca tive a experiência de empreender, né? Uhum. Então, eu penso que realmente o ato de empreender é um ato de muita coragem, de muita determinação, de muita força. E o que eu percebo, e aí, sem empreender, é que algumas oportunidades, se ele puder observar para isso antes, vai ajudar ele a ter uma trajetória de sucesso, né? Especialmente se ele consegue fazer uma análise do mercado, ele consegue pensar antes os passos que ele vai dar, se ele consegue entender exatamente aonde ele está e talvez projetar qual é a consequência das decisões que ele toma, pode ajudar ele. E fosse dizer isso de uma forma reduzida e resumida, se ele se organizar para esse ato, talvez se ele ter um pouco mais de investimento no tempo pré-empreendedor, talvez ele tenha uma condição de sucesso maior. Ter um preparo financeiro, né? Não, porque eu acho que o empreendedor, ele é aventureiro, né? Muitas vezes ele inicia com uma ideia de algo realmente que ele ama, que ele gosta, mas às vezes eu acho que o empreendedor, ele quer tanto abrir o seu próprio negócio, mas acaba muitas vezes, né? Ou algumas vezes não se preparando, né? Financeiramente para isso. Né? E eu não sei se hoje tu, com a tua experiência, tem algum preparo inicial, tem algum... fórmula eu acredito que não existe, né? Mas tem algo que de repente seja um ponto crucial para ele iniciar aí o seu negócio na parte financeira? Eu acho que tem algumas coisas assim que eu percebo com recorrência, algumas coisas que acontecem, né? Por exemplo, né, quando o empreendedor pequeno, quando ele está começando, ele acaba fazendo de tudo um pouco, né? Uhum. Então, ele faz a própria gestão da casa dele, faz a gestão da empresa, ele mesmo que faz a compra, ele mesmo é o comercial. Paga as contas. Ele paga as contas, ele é o próprio administrador. Então, e é natural que isso aconteça pelo porte da empresa. Então, à medida
do possível que ele vai crescendo, talvez ele tenha a oportunidade de já ir começando a se dar conta de que qual que é o potencial dele e onde ele pode fazer a maior diferença dentro da empresa, né? E nesse caminho já inicia-se ele separar a vida pessoal da vida. Estou falando, claro, de maneira financeira, se ele separar o financeiro pessoal do financeiro comercial, já é um grande passo, né? Porque ele acaba adquirindo a condição de olhar para o negócio dele de uma maneira separada, né? Ele não mistura os caixas, daqui a pouco ele acha, daqui a pouco pelo próprio sucesso do negócio dele, ele pode cometer um erro achando que todo aquele volume de caixa é dele. E às vezes é decorrente do sucesso que ele está tendo no negócio dele. Mas a mentalidade do início é essa, né? É essa. A gente acaba ficando com isso assim, se eu tenho agora, eu posso, e daí ele acha que ele erra, em vez de investir na empresa, ele troca de carro, ele compra uma casa nova, ele faz investimentos errados, né? Que hoje a gente vê, até nós mesmos, a gente vive reinvestindo no negócio, olhando mais sempre para o negócio do que... Mas a gente foi aprender também, a gente também teve esse erro. No início a gente... Como é que a gente fala? A gente ficou muito entusiasmado com tudo, né? Então eu acho que tu perde um pouco o foco, não tem conhecimento, e foi com o tempo também, né, que a gente foi aprendendo a lidar com isso e conhecimento disso também. É bom quando a gente tem esse tempo, né? E que o teu negócio te permite errar e recomeçar. Alguns negócios não permitem isso. Por isso que é importante no início ter um capital, né? Um valor, realmente começar com algo que tu sabe que tu pode suportar. Exatamente, né? Porque se tu não consegue suportar, a empresa já morre ali, né? Sim. Já morre nos primeiros meses ou no primeiro ano, né? Acho que é nos primeiros 5 anos, né? Isso. Mas tu diz assim, no separar, digamos, a pessoa física da pessoa jurídica, né? Mas como que para a pessoa entender, tu tem que... sei lá, sobre um faturamento X que tu pode tirar tantos %, tem alguma regrinha? Eu não imagino que possa ter regra, mas que a pessoa tenha um limite, que ela possa se estabelecer qual que é o limite, qual que é a importância que ela vai separar para viver com aquilo, para que isso seja também um teto de gastos. Mas isso também é um cenário ideal, né? Porque a gente sabe que o empreendedor no início tirar é difícil, que nem o Leandro disse, a gente acaba reinvestindo, né? Então, às vezes, tu tira do teu pessoal para realmente fazer ali mas sempre tem uma parte que tu não pode tirar, né? Tem sim, porque depende isso, né? Também, né, daquilo. Eu outro dia estava ouvindo no rádio um termo que e acabei me apropriando dele, ainda estou pensando sobre esse termo, que é a medida necessária. Então, o que eu penso em relação à vida, e também isso é na própria vida pessoal, não só na vida de empreendedor, mas também na vida pessoal, qual é o valor necessário, qual é a minha necessidade básica, qual é o valor necessário, e o que sobra em relação, o que eu tenho de sobras em relação ao meu ganho, que eu posso reinvestir na empresa, e o que eu posso reinvestir do meu próprio processo de desenvolvimento, né? Para que eu tenha sempre um valor que é o que eu posso me servir daquele valor, que eu posso utilizar e eu consiga enxergar, que eu possa ver qual é o resultado que o meu empreendimento está gerando e o quanto daquele resultado eu vou reinvestir na empresa, vou reinvestir em treinamento, vou reinvestir em processo. Né? E assim eu possa trazer o meu próprio desenvolvimento pessoal alinhado com o desenvolvimento da empresa. O que eu quero dizer é que às vezes a empresa cresce mais do que a pessoa. É verdade. E a gente não acompanha, não pode né? deixar de crescer junto com ela, né? Buscando informação, buscando conhecimento. Se atualizando. E aí, em algum momento, essa conta vem, né? Se a empresa crescer mais que a pessoa vai puxar a empresa para baixo. Vai cometer erros, e os erros são, às vezes, mais graves quando a empresa está melhor, quer dizer, tem um impacto maior, né? Não é sobre ser mais grave ou menos grave, né? Mas é mais ou menos relevante aquela decisão tomada, né? Sim. Então, e é importante quando eu acho que acontece algo do tipo de erros e acertos, a gente também tem que
saber que a gente precisa pedir ajuda, né? Isso. De buscar o conhecimento, de ver. Tu, acho que com a tua experiência no mercado financeiro, né? Hoje, por exemplo, no banco, a gente sabe que uma empresa, para iniciar o seu negócio ou para manter, ela precisa ter um bom relacionamento com o banco, né? E eu acredito que uma busca de ajuda junto ao banco, ao gerente, Sim, acho entender, que né, do banco, né? faz toda a diferença. Eu não sei se hoje tu tem essa experiência lá no Sicredi, se funciona, os empreendedores, eles pedem ajuda para vocês lá no banco? Tem de tudo um pouco, né? Mas o que eu percebo, e eu valido 100% o que tu falou, né? O tema de pedir ajuda é muito importante. Seja ele uma ajuda financeira relacionada ao banco, mas também pode ser uma ajuda com outros empresários, como eles lidam com o mesmo problema. A sugestão que eu dou é que ele se aproxime de empresários de sucesso e que possam dar talvez uma visão diferente do que eu tenho, porque se eu tenho uma visão e essa visão não for a mais apropriada e a outra pessoa validar essa decisão é perigoso, pode ser que eu vou ainda me afirmar naquilo que está errado. Sim. E o que eu percebo na minha trajetória é que na maioria das vezes o cliente de banco ou o associado, no caso do Sicredi, ele entra já falando o que ele quer. Né? E eu gosto muito de falar do modelo médico-financeiro, né? Isso é um aprendizado que eu tenho, de que não deveria ser assim. A pessoa deveria dizer o que ela tem de dor e o profissional da área, para todas as áreas, poder indicar quais são os tratamentos possíveis. Né? Posso tratar com capital de giro, ou posso tratar com um crédito de investimento, ou para o teu fluxo financeiro, talvez seja melhor a gente fazer uma operação de desconto e antecipar o fluxo. Talvez não seja nenhuma dessas situações pontuais, mas uma situação combinada, uma solução combinada de várias coisas, né? Mas pedir ajuda também, pedir uma indicação para que a instituição financeira, o profissional que tu tem confiança, possa te indicar qual que seria a melhor alternativa para aquela solução. É claro que quando a gente fala de instituição financeira no Brasil, tem sempre um viés de que a instituição também quer se aproveitar da situação. E isso é muito danoso para todo o sistema financeiro. Né? Eu estou há 9 anos no Sicredi e eu me encontro no Sicredi porque o que me afastou dos bancos é o que me aproximou do Sicredi. Porque não ter meta, por exemplo, é uma liberdade para o profissional poder entregar para o empreendedor, para as pessoas, aquilo que de fato elas precisam. Entender, fazer o diagnóstico realmente. Entender para né? atender. Não na pressão, Primeiro te entender, né? sem objetivo de desembolsar capital de giro, se tu vai fazer um investimento, ou sem vender, né? Ou sem o objetivo de vincular um consórcio, que não é o que tu está precisando naquele momento, ou ou seguro. Primeiro entender aquilo que realmente tu precisa e te entregar aquilo que tu precisa. E a partir daí acreditar que com essa confiança construída sobre as outras necessidades que naturalmente vão surgir, tu possa me procurar ou nos procurar porque a gente estabeleceu a confiança. Com certeza. E não porque a gente estabeleceu uma relação de dependência. E eu acho que isso eu acho que é o diferencial de qualquer negócio, seja ele financeiro ou não é financeiro, né? Mas eu acho que é o relacionamento, né? Eu acho que hoje e eu acho que é nítido o que o Sicredi vem fazendo no mercado, né? A gente é cliente e parceiros realmente, porque a gente sente isso, né? Acho que todo mundo que é associado do Sicredi realmente sente essa relação, né? A gente chega lá, a gente gosta de ir no banco antes. Normalmente, né? Em outras não, vou ir por extrema necessidade lá, a gente gosta, toma um cafezinho, já conversa com um, já vê, já pega conselho, a gente conversa. Já sai. Quantas vezes a gente se encontra, às vezes nem senta na tua mesa, tu dá algum conselho que acaba nos ajudando e auxiliando
no nosso negócio, né? Então, eu acho que essa relação é muito importante e é realmente, acho que a base para a confiança, né? Sim. Além disso, né, a gente estava ainda na linha da ajuda, né? Sim. Hoje a gente tem, seja nas redes, na internet, né? Muita coisa disponível, né? Muito acesso a muito material e eu acho que é super importante o empreendedor olhar para essas coisas. Sempre falo assim, olhar com viés de qualidade, procurar se distanciar de vieses políticos, procurar olhar para o negócio e ver quais são as ideias que tem, que surgem, quais são os materiais, quais são as ferramentas de gestão que podem ser úteis, que eu posso me apropriar e que podem me ajudar. Né? E hoje, inclusive, eu estava trocando uma ideia ali com um associado, pessoa jurídica, que reiniciou várias vezes a vida dele. E hoje, falando com ele, eu perguntei como é que ele estava e aí ele me contou que ia fazer uma viagem a São Paulo e tal, não sei o quê. E que, inclusive, ele ia visitar a consultora dele, que é de São Paulo. Que ele ia passar a contabilidade para lá. Porque ele percebeu que essa ajuda de consultoria junto com a contábil estava dando muito certo para ele. E que quando ele tomou a decisão de pedir ajuda de um consultor de negócio para olhar para dentro da empresa e poder ajudar ele a enxergar o que ele não estava vendo, quais eram as oportunidades que ele tinha medo de que esse valor fosse um custo. Não. E ele me disse que o resultado do pagamento dela saiu do próprio negócio. Porque lucrou ali. Que o negócio dele cresceu tanto que ele pagou essa diferença. Pagou o investimento. E às vezes a gente olha, os empresários olham e a gente olha Pro algumas custo. coisas como custo, né? E não como investimento. Né? Então, acho que esse investimento em si e na empresa sempre é bem importante. A gente, no nosso histórico, a gente teve o Sebrae, nosso parceiro também, o Sebrae esteve presente em vários momentos, em todos os setores dentro da empresa, porque realmente a gente vê a necessidade de ter um olhar de fora, um olhar de um especialista, né, para um negócio onde a gente acaba fazendo de tudo um pouco, claro que cada um focado em algo, mas nada melhor do que ter um especialista, né? E aprender a delegar, que a gente custou muito também. A gente era muito apegado aos processos e dizer, não vou dar pro Marcelo fazer, ele não sabe fazer, né? Sim. E depois tu ir soltando isso e daí tu vai ganhando confiança e alguém dizendo, não, a gente tem que, porque senão não teria braço, né? A gente não teria braço se não fosse a gente aprender a delegar. E a gente fica muito, né? Eu que faço, eu que sei. Eu era muito assim, muito, né? E o crescimento acho que vem decorrente a isso, né? À medida que a empresa vai crescendo, é natural que precisa delegar. E o tema de delegação e de autonomia e confiança é algo que a gente experimentou também dentro da nossa própria estratégia. Né? Hoje a estratégia do Sicredi é uma estratégia compartilhada com todos os stakeholders. E isso está... O que é stakeholders? Todos os nossos parceiros. Não, só para o pessoal entender. Eu não sabia. E isso está, inclusive, compartilhado lá no nosso saguão. Sim. Qualquer pessoa tem acesso ao que eu vou falar. E por isso que eu posso falar. Hoje eu posso falar. Não é uma estratégia só interna. É uma estratégia nossa, aberta. E lá tem um Depara. E o Depara que a gente experimentou é de comando e controle para autonomia e confiança. Isso também é um experimento de uma empresa que cresce, que se desenvolveu, que aprendeu que é um investimento muito caro comandar e controlar. É muito mais barato ter autonomia e confiança. Dá liberdade para a pessoa se... E ela evolui mais também. Evolui muito mais. Com mais confiança. Traz muito mais resultado. Traz muito mais vinculação. Essa liberdade, né? Traz muito mais vinculação. Tem um certo... Um pare, assim, que tu dá liberdade, mas tu vai ajustando. É claro que é processo, né? Então, isso que a gente... É o processo de pessoas. A gente está de maneira consciente nesse processo desde 2017. O que não quer dizer que ele não começou antes. Sim. A gente só está embarcado de maneira consciente desde 2017. E percebendo que
que sim, que tem uma relação da autonomia e confiança, com inclusive a visão de escassez e visão de abundância. Né? Quando a gente olha só para gastos e para limitações e corto o cafezinho, corto cheirinho no ar, corto o cheirinho no ar, corto o contador, troco para o mais barato, não quero a consultoria, abro mão de investir em mim, eu estou com total visão de escassez, não vou para um prédio maior, já trazendo um pouco para o próprio imobiliário, né? Sim. Não vou para um prédio maior porque eu tenho medo, isso tudo é visão de escassez. Quando eu acredito e vou construindo a minha visão de abundância, eu vou vendo que esses investimentos fazem sentido, que esse espaço está mais adequado para aquilo que eu quero, que eu quero me tornar como empresa, está mais alinhado com a minha visão de futuro. Eu vou para lá com uma... E é claro, isso também tem que estar junto com aquilo que a gente falou antes, com a estrutura, né? Se eu tenho estrutura para dar esse passo, eu dou o passo. E aí vou acompanhando os indicadores. A autonomia e confiança não quer dizer que eu abro mão de acompanhamento. Sim. Até porque para crescer tu precisa ter Preciso saber se essa autonomia... é viável ou não, né? Essa autonomia e confiança deu resultado? Simples assim. Se ela deu resultado, o indicador é que tem que me dizer. E aí, de novo, é aquele link de pedir ajuda, de ter os indicadores. Para analisar e ver se é o momento certo de... E se o meu movimento deu certo? Vou fazer o movimento, eu boto lá uma marcação nesse movimento e observo. Se não deu certo, volto. Mas deu, né? Porque foi um alimento de propósito, onde o Sicredi, acho que depois disso, cresceu muito. Sim. Nossa. A gente vê que nos últimos anos, eu não vou saber anos assim, mas se vê muito mais Sicredi nos últimos 4, 5 anos do que se via antes. A gente sabia do Sicredi que era uma rede mais interior, né? Hoje ela tá nas grandes cidades, dominando o mercado, vou dizer, porque a gente vê pelos parceiros. Todo mundo é Sicredi. Sim. Todo mundo tá migrando pro Sicredi. Taxas são menores, né? Se a gente é fã realmente, né? Mas realmente hoje, para quem tem negócio, o maior, isso não é uma frase minha, né? Uma frase que eu aprendi dentro do próprio Sicredi. O maior concorrente do Sicredi é o desconhecimento. Esse é o maior concorrente. Nós não temos concorrentes. Nosso concorrente é nós mesmos, o desconhecimento. As pessoas que entram no Sicredi e conhecem o Sicredi, dificilmente elas não vão se sentir bem, se tornarem associados. Né? Nosso caso, era muito difícil para mim no início, quando eu entrei no Sicredi, eu via cliente, né? Entendi. E uma das primeiras conversas que eu tive com um associado foi com um associado chamado Thiago Schmidt, associado, que hoje é o presidente da Pioneira. Então, isso foi muito representativo para mim. Porque um sócio, um de nós, se tornou presidente. Né? Importante, né? Então, isso é muito forte. Isso dá tanta evidência, tanta materialidade de que o Sicredi Pioneira é uma sociedade de pessoas. O Sicredi não tem associados. Os associados têm uma cooperativa. Isso é uma visão ao contrário. E é de fato isso. Porque quando as pessoas entram no Sicredi, eu não enxergo o cliente. Eu enxergo o dono. Por isso que eu posso falar abertamente sobre os números da cooperativa. É claro que tem algumas coisas que a gente protege, porque é questão de sigilo. Mas eu posso falar sobre os números da cooperativa. É falado sobre os números da própria Assembleia. Né? A gente foi... Então é sobre isso, né? Sobre essa relação que acaba, as pessoas percebem, não está escrito em lugar nenhum, mas o que esses caras têm de diferente, o que eles fazem. E aí um outro ponto, aí, voltando para o nosso enfoque aqui, né? É super importante a gente ter a condição com as pessoas de dizer não. Né? Isso para nós todos, entre nós. A gente estabelecer quais são as bordas, né? Até onde eu posso ir com um crédito, porque às vezes o associado naquele afã, ou o cliente, ou o empreendedor, naquela vontade legítima de crescer, ele quer tomar um crédito que, estatisticamente,
ele não tem condições de honrar. E daí vem aquela a relação, como é que é, médico-paciente. Isso. Né? Diagnóstico. o Isso, é a diagnóstico medida é- exata. Eu posso te ajudar até aqui. Uhum, Até ali a gente precisa observar como o teu tratamento se desenvolve Uhum. para entrar talvez com uma outra medida. uhum, Mas é até aqui estabelecer essas bordas para ajudar ele a manter sempre esses limites ou procurar ajudar ele a manter a linha de gestão dele numa linha de segurança, para ele não se endividar também. sim. Porque se a gente concede muito crédito e ele não usar, Ele E dá eu uma não- overdose de medicamento. Aí, eu acho que dá pra gente, referente à necessidade do capital de giro, que é da expressão, se pudesse contar um pouquinho, falar um pouquinho desse assunto, o quanto é importante para uma empresa. sim, à medida que a empresa vai crescendo, né, ela vai precisando mais recurso para a própria gestão, Uhum, para o dia a dia dela, né? E às vezes os empreendedores não se dão conta de que o valor que deságua como resultado líquido Uhum. é necessário que ele reinvista na empresa. uhum, Porque se a empresa está em crescimento, uma parte desse resultado ele precisa ter de novo financiando o crescimento da própria empresa. Porque a conta de energia sobe, ele contrata mais um funcionário, sobe a conta uhum, Sim. de funcionário. Ele precisa comprar celular, hipoteticamente, para mais um, sobe a conta do celular. uhum, Ele precisa comprar mais um carro, tem uma prestação que ele não tinha. Quer dizer, ele precisa ter essa consciência de que quanto mais a empresa cresce, mais recurso dele precisa estar parado na empresa. Sob que pena? Se ele não fizer isso, desta forma, alguém vai financiar esse capital de giro. uhum, E, possivelmente, nesse espaço, entre os bancos, uhum. Sim. que vão financiar, mas vão cobrar esse financiamento. E aí eu preciso também olhar se o quanto esse custo que vai me gerar eu consigo suportar. Se esse financiamento ou se esse custo de giro é momentâneo e isso está tudo bem, acontecem Sim. imprevistos e os bancos, as instituições financeiras estão aí para isso, Uhum. para resolver os problemas de curto, médio e longo prazo. Uhum. Estou falando do curto prazo, se surgir está tudo certo. Mas se eu percebo que eu estou direto no cheque especial, estou direto tomado o tempo todo, Uhum. eu preciso me questionar se isso faz sentido. Uhum. Ou se eu não poderia, ou se eu não deveria tomar uma medida de mais longo prazo para resolver o meu problema de curto prazo, tomando um crédito mais Maior, longo para mais não tempo. sacrificar, do ponto de vista de juros, a minha empresa, Sim. ela pagando juros, porque se eu alongo talvez a dívida e parcelo ela, uma parte dessa parcela vai amortizar o meu endividamento. E se eu estou direto no cheque especial, eu só vou pagar juros. Nada, E vou ficar sempre né? tomando. Mas falando do investimento, que quando a empresa vai crescendo, tu tem que reinvestir. Muitas vezes, eu acho que a sensação de muitos empreendedores eu não vejo dinheiro, né? Porque tu investe. Quem nunca falou E, isso? Né? e acaba não vendo, mas Onde está, né? onde tá, mas na realidade Tá ali? tá ali, né? Ele não vê o dinheiro. Se ele não vê, é por falta de indicador, né? De gestão. É por falta de gestão. E se ele olhar para a gestão, ele vai ver. Porque esse dinheiro está em algum lugar. Uhum. Ou ele está no caixa, se está faltando no caixa porque ele não está vendo, obviamente que ele não está no caixa, mas pode ser que esteja no estoque. Pode ser que o meu estoque não é apropriado também. Pode ser que eu estou comprando demais e o dinheiro que deveria estar no meu caixa está no estoque guardado. Tem Ou eu vejo análise dinheiro. também, às vezes o faturamento tá um super faturamento, mas não sobra dinheiro, mas o que tem que analisar para ver o que tá dando de errado ali, né? Essa é uma oportunidade também, né? Usar a ferramenta de contabilidade que se chama balanço, Uhum. ou balancete, ou as duas coisas, Sim. e o DRE como uma ferramenta de gestão, né? Entendi Não usar melhor. isso de outra forma. Não usar isso só como uma ferramenta fiscal. Também fiscal, mas principalmente a função é uma ferramenta de gestão. Olhar para e tomar decisões com base nos números, né? Uhum. Com base nos dados e fatos. Né? Então, não só isso, né? Entre Porque outros. ser empreendedor, eu imagino que seja uma análise muito mais complexa do que só olhar números, Uhum. Sim. do que só falar de gestão, do que só indicadores, né?
Eu preciso também olhar para o mercado, falar com meus vizinhos, falar com os concorrentes, olhar para minhas oportunidades do futuro, olhar para os erros que eu cometi no passado, quer dizer, não é uma coisa só, né? Não. Não é ou, é e, né? É isso, e só vai somando. É muito complexo, eu imagino. Sim, e ter, acho que essa visão, né, para analisar qual passo que tu vai ter que tomar, né? Eu não sei se hoje tu tem algum exemplo de alguma empresa ou algum associado parceiro que teve essa visão, né? E, sei lá, pegou alguma ajuda do banco para crescimento ou não utilizou. Não sei se tu tem algum caso de algum cliente que deve ter Eu já tô vários, né? rindo. Deve ter vários, mas se tu pudesse citar algum. Eu tenho 2 casos, um é quase que o oposto do outro, né? Quando trabalhava em Caxias, ainda lá no tempo de banco, um cliente, então, do banco que tinha bastante recurso de caixa, assim. Tinha bastante dinheiro no caixa, bastante condição. E aí eu tô falando de Caxias, também tem um fator cultural importante. E esse é outro fator que a gente precisa observar, né? Da onde que eu venho, o que é importante para mim como cultura, né? Local. Exato. Para ele era muito importante o prédio. Ele ter prédio próprio. Sede própria. Ele queria ter prédio próprio. Queria ter sede própria. E eu falei para ele, bom, mas talvez a gente faça um financiamento e constrói com um recurso de financiamento com o dinheiro no caixa. Porque se a tua empresa seguir essa trajetória de crescimento, esse dinheiro do caixa tu vai precisar para comprar mais matéria-prima, para contratar, para contratar mais pessoas, enfim, é aquilo que a gente falou antes. Né? E ele não fez essa leitura. Então, o que de fato aconteceu? Ele construiu com recurso próprio. Com recurso próprio. O dinheiro do caixa. Sem dinheiro. Sem dinheiro. E aí ele foi buscar o dinheiro no banco. Fez o contrário. Dinheiro de giro, de curto prazo, ele está associado a maior risco. Porque não é o dinheiro de investimento, porque a pessoa olhou para mais longo prazo. O custo do dinheiro está muito associado a risco. Todo tipo de risco. Quanto mais curto prazo, maior risco. Quanto mais disponível o dinheiro, maior o risco. Por causa disso que a taxa de juros é maior. No curto prazo. E aí ele foi se servir de cheque especial, de cartão de crédito. Porque ele imaginava que o problema era passageiro. Sim, que ele ia se reerguer logo na frente. Logo ali na frente ele ia dar a volta. Porque ele sempre fez isso. Só que a empresa dele cresceu. De fato cresceu. Só que ele precisava comprar mais e ele não tinha mais dinheiro para comprar. Ele foi perdendo as vendas. E aí ele foi perdendo a condição de compra. Que é algo... comprar bem, né? Comprar bem também. Às vezes a margem está muito associada à compra, né? A condição de compra. E ele não tinha mais caixa para comprar. E aí ele fragilizou a margem pela compra. Começou aí. E começou a ter problema. E a consequência disso foi que ele teve que vender o prédio. Que ele tanto sonhou. Para retomar. Voltar à condição. Para retomar a condição. Que bom, né? Exatamente. Que tinha o prédio, né? Não, e que teve essa visão. Porque eu acho que tem alguns empreendedores que às vezes, de repente, fica tão naquela... Era aquilo, vou ficar com o prédio, que acaba não tendo essa atitude, né? Fica agarrado, né? E aí vocês me acabam de lembrar um outro termo, assim, que eu aprendi, que é pessoas têm desejos e empresas, estruturas, organizações têm necessidades. E às vezes a gente tem um desejo muito grande, né? Como pessoa. Porque a gente está empreendendo e está vendo o resultado. Sim. E a gente, estou indo bem e eu quero isso. E é natural, somos pessoas. Mas se eu puder ter consciência de que talvez o meu desejo não está associado a uma necessidade da empresa, isso pode me proteger. Será que a minha empresa precisa disso como uma necessidade para ela seguir a trajetória dela? Mas tu acha que, por exemplo, nesse caso, se ele tivesse eu pego recursos do banco ou, de repente, não vou optar por um prédio próprio, vou alugar, tem alguma, sei lá, como tu prevê qual que é o melhor caminho, se é comprar, se é alugar? É complexo, né? De novo, né? É complexo. Mas, assim, tecnicamente, eu preciso fazer conta. Se o valor que eu vou utilizar para pagar um aluguel, ele é
faz sentido eu pagar o aluguel ou comprar o prédio. Eu acho que começa daí. Sim. Acho que a primeira impulso que eu tenho é que se eu estou pagando 10 mil de aluguel, Eu posso pagar 10 mil eu numa posso... parcela. Tá, mas quanto tu vai gastar? Vai E mobilizar essa conta a quanto? gente não faz, né? E vai mobilizar Quanto eu faço, quanto, né? qual é a conta que eu faço para imobilizar, né? Uhum. Né? Ok, mas eu vou imobilizar e o valor que eu vou pagar, hipoteticamente, de parcela é o que eu pago de aluguel. Mas se eu tiro o dinheiro do caixa, qual que é a consequência de tirar o dinheiro do caixa? E às vezes eu não pensei nisso, né? Então, talvez se eu consigo pensar na minha decisão e projetar quais são as consequências da decisão, a gente consegue trazer um pouco mais para aquela realidade de necessidade, não de desejo. Né? Porque esse caso que eu citei, eu tenho, não dá para ter certeza, claro, só ele tem, né? Sim. Mas eu tenho muitos indícios para falar que era o desejo dele. Sim, não era pelo que a empresa precisava. A empresa dele não precisava disso. Era uma empresa do ramo automotivo que trabalhava com comércio, basicamente era comércio. Não tinha porquê. Tem um prédio próprio. Ele, um prédio próprio, a venda dele era uma parte muito importante, já era uma venda remota. E a outra parte era nem precisaria do prédio, estoque. Né? Para guardar coisas. Para guardar coisas. Ele não precisava disso. A condição de estoque dele, que era o estoque estratégico, ele perdeu porque não tinha mais como comprar. Os fornecedores ele ligavam para ele para dizer das promoções, porque ele sentiu necessidade de vender. E ele aproveitava com aquele dinheiro que ele tinha no caixa, as promoções. E ali foi. Mas hoje a empresa está... Eu não acompanhei mais, faz bastante tempo. Para saber se... Não acompanhei mais, né? Tem um outro exemplo ao contrário, né? O exemplo ao contrário que eu tenho é um empresário, inclusive é de São Leopoldo, que em 2015 a gente conversou, né? E foi uma conversa de amigos, porque nós não tínhamos relação comercial nenhuma, era uma conversa de amigos. E ele me pediu ajuda, porque a empresa dele não vinha bem. Eu falei para ele, eu não tenho muito como te ajudar, mas talvez eu possa te dizer o que eu faria para tentar resolver essa situação, né? E uma das coisas que eu falei primeiro era que era muito importante ele manter o primeiro C do crédito. O crédito, de maneira assim, bem objetiva, ele tem 5 Cs do crédito. Isso a gente estuda em administração, nem tem essa formação. O primeiro C do crédito é o caráter. É bastante importante porque isso abre muita porta. Abre porta em todas as instituições e abre porta nos fornecedores. Às vezes eu não tenho a condição de compra, mas se eu tenho caráter, eu tenho crédito. Eu falei para ele, por favor, nunca põe em risco isso. Atende todo mundo. Fala para as pessoas que tu não tem como pagar. E tenta renegociar tudo que tu puder. E aí dei alguns indícios para ele a longo prazo. Eu não tenho muito como ir na tua empresa. Posso falar aqui, mas o que tu precisa é interno. Tu precisa revisar teus processos. Tu precisa revisar as tuas práticas de gestão. E pede ajuda para as pessoas que podem te ajudar. Eu posso te ajudar te falando isso. Né? E não foi muito mais do que eu fiz. Sim. Né? Mas o fato é que ele tomou a decisão de se ajudar. E ele, de fato, ele pediu ajuda para alguém da área industrial para ajudar ele a melhorar os processos industriais, porque ele não conseguia ver uma hipótese de melhora. Ele contratou alguém para a área sem poder, mas com a visão, com a crença de que era a única forma que ele tinha de dar a volta. Sim. Ele se aproximou de alguém da área comercial para ajudar ele a melhorar a venda, para diversificar clientes. E ele assumiu a gestão do crédito. Ele assumiu para si. Então, ele sentou com todos os parceiros, fornecedores e bancos e renegociou olho no olho. Isso é bom. E ajudou, e foi indo, e a cada passo que ele dava, ele me mandava as consultas do Serasa, ia melhorando. Que ia melhorando. Quando ele pagou o último protesto, ele me ligou com a voz embargada, assim, e eu também, já do outro lado, porque a nossa relação é uma relação de amizade, né? E ele resolveu o último protesto. Hoje ele é um empresário de sucesso. Ele jamais abandonou os processos. Ele tem balanço DRE, faz reunião de gestão. Ele tem alguém que... Ele continua sendo aberto
para buscar ajuda, Que é importante. né? Tá crescendo junto com a empresa. Crescendo junto com a empresa, então, né, deu a volta e eu tenho o maior orgulho de compartilhar que eu continuo acreditando que esse é o melhor caminho. Mas eu acho que a dificuldade faz parte, eu acho que ela é necessária, né? A gente não tem como acertar. A gente vive errando, mas que a gente erra uma vez só, né? Naquele erro. Mas eu acho que a dificuldade, ela é transformadora, né? Sim. Quando a pessoa quer, né? O que eu percebo é que às vezes tem até um termo que está em moda, a vulnerabilidade, de eu perceber que eu errei, né? Que eu não fui bem. Eu mesmo no Sicredi tive hoje uma conversa com uma colega minha, um par meu, e ela me perguntou como é que eu estava, eu falei muito bem, e ela falou, o que tu acha que aconteceu, né, e tal. Eu falei, acho que eu corrigi os erros do passado, né, eu vim de uma gestão em 2 irmãos, cometi alguns erros lá, e tive uma oportunidade nova quando vim para São Leopoldo, e eu procurei corrigir, sem terceirizar isso, né, e assumir para mim que era uma oportunidade para eu melhorar a própria gestão. E eu acho que tem muito disso, assim, a gente olhar para si, porque a gente não tem domínio do resto, né? Sim. Tem domínio do mercado, não tem domínio dos concorrentes, não tem domínio dos fornecedores, não tem domínio dos bancos, não tem domínio do gerente, não tem domínio da equipe. A gente acha que tem, mas de fato a gente não tem gestão de nada, gestão do tempo, muito menos, gestão do clima, menos ainda. Então a gente tem pouca gestão. A única gestão que a gente tem alguma chance é a gestão da gente. Verdade. De como lidar com cada situação, né? E a gente acha que controla tudo. Né? É só a gente parar pra pensar nisso. Né? E realmente tudo depende de como tu vai reagir diante a cada situação, né? De uma dificuldade financeira, o que a gente vai fazer? Vamos entregar os pontos ou vamos ir conversar com cada parceiro, né? Para ver como que a gente pode fazer. Com a própria empresa internamente, né? Sim. Porque a primeira parceria é interna. Com certeza. São os clientes internos. Sentar com a pessoa e falar para essas pessoas a verdade. Nós estamos com essas dificuldades. Como que a gente sai disso? Sim. Porque ali trazer a responsabilidade, já acontece, né? uma seleção natural. Quem está contigo e está mais ainda. E quem não está vai se revelar também. Então isso acaba te ajudando também a trazer pessoas para o teu lado e te ajudar a fortalecer os laços. Ali, né? Exatamente. Acho que nosso bate-papo aí, acho que foi... Não sei se tem alguma coisa, Marcelo, que de repente a gente não falou, né? Nossa. A gente falou sobre bastantes assuntos, né? Legal, mas né? que de repente seja interessante trazer o que tu queira trazer alguma reflexão aí para referente à gestão inteligente, né? Que a gente possa falar. Passou tão rápido, não vi passar, né? Mas eu acho que é um pouco de tudo que a gente falou, né? Eu quero me colocar, assim, num papel de alguém que quer colaborar, mas que não tem a mínima ideia do que é empreender. Então, eu me sinto pequeno perto dos empreendedores, né? Eu acho que, de verdade, é um ato de coragem e procuro ajudar com a experiência que eu tenho de mercado financeiro e estou disposto a ajudar as pessoas, e aí já levando minha fala para o final e já relacionando também um pouco de Sicredi, o Sicredi ele tem um compromisso com a comunidade e não é necessariamente com os associados, também óbvio com os associados como primeira expressão da amostra da comunidade, mas eu procuro fazer conversar com as pessoas e ajudar com tudo que eu posso dentro desse âmbito de financeiro e poder ajudar a estruturar os endividamentos e procurar ajudar na tomada de decisão de crédito. Acho que isso eu posso ajudar com esse tipo de conversa, talvez eu possa ajudar também. Mas estou à disposição, agradeço muito assim, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? E muito obrigado, então. Nós que agradecemos, né? Tu tem alguma coisa para falar? Eu gosto de lembrar que a gente leva o sobrenome de onde a gente tá, né? Eu falar sobre o nome dele aqui, eu disse, mas para mim continua sendo Marcelo do Sicredi, né? É incrível isso, né? O cara
Tu veste a camisa literalmente, né? Virou o sobrenome, né? E eu tenho muito orgulho deste. Né? Não foi sempre assim, né? Mas de fato, e aí agora não é o colaborador do Sicredi falando, é uma pessoa falando, né? O Sicredi salvou a minha vida. Que legal. Então, é muito, para mim, é muito de verdade. Né? Então, eu me tornei uma pessoa muito diferente. Muito melhor. E, claro, eu estou no processo, né? Estou aprendendo, ainda cometo os meus erros, procuro estar consciente para poder corrigir e, de fato, inspirar as pessoas que trabalham comigo de que é possível a gente voltar atrás, pedir desculpa, reconhecer erro, pedir ajuda, tudo isso que a gente falou aqui, né? Dentro do meu próprio âmbito e de fato, eu acredito e o Sicredi é de verdade. Que legal. Não é só uma fachada, não é o slogan, é interesse genuíno em construir as comunidades melhores, e isso é há 121 anos assim. Nossa. E é visível, né? O que o Sicredi faz pelas cidades. É muito claro, né? A gente sabe o que fazer, né? E sabe como, em que momento que a gente faz o quê, né? Porque a gente tem uma direção muito clara. A gente tem o propósito muito claro. A gente tem valores claros. Essa é outra dica, tá? Então, enfim. E pode copiar, o pessoal pode ir lá no Sicredi olhar, então eu quero enxergar onde está isso. É compartilhado, é no aberto. Pode tirar foto. Sim. Né? E é por isso, porque o grande potencial é coletivo. Quanto mais empresas, né, também agradecer o que vocês estão fazendo pelas empresas, né? Porque quanto mais empresas forem bem, quanto mais pessoas forem bem, é nesse contexto que a cidade vai bem. Não existe como a cidade bem empresas que vão mal. Ajudar no crescimento, né? Eu acho é isso que vocês estão fazendo. E eu acho que o Sicredi, ele é um exemplo de empresa, né? Para qualquer empresário. Sim. Eu acho que o modelo de gestão, né, que o Sicredi tem, dá para ver no resultado, né? No quanto vem crescendo, né? Eu acho que realmente, se o empresário olhar e tentar ter empatia com o cliente, né? A gente chega lá, a gente não se sente num banco, né? As pessoas nos chamam pelo nome, né? A gente então tu te sente bem, é muito bacana. Eu acho que é um baita exemplo de empresa e um exemplo também do que uma empresa faz, né, para uma pessoa que realmente veste a camisa, e quando a empresa é bem estruturada, que tem uma boa gestão, muda a vida. Né? Então, eu acho que isso é um baita exemplo e um baita conselho, né, para as empresas, fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é propósito, né? Na verdade, é propósito, porque ele não pode estar tão longe que antes ele não atinja os teus. E tendo esse... não sei daí como que... vocês não é associado, né? Nós é associado. Tu também é associado? Sou. Mas o empresário tem um colaborador que ele transmite para o cliente, né? O cliente interno feliz, né, faz com que o cliente externo tenha... Não tem como, né? Não tem como ser diferente, né? Eu vivi isso a minha vida toda, né? Então, quando eu estava em bancos, a expectativa que se tinha é que a gente tratasse bem os clientes. Isso todos os bancos querem, todo mundo quer. Mas como fazer isso de maneira genuína e sustentar isso se eu sou maltratado? Se eu vou lá e tem que ficar com alguma então, coisa. No nosso caso, é mais fácil de fazer. Porque é só levar adiante, né? É a forma que eu sou cuidado, que eu sou olhado, que eu sou de verdade também. As coisas... e a gente também tem os nossos processos internos. Com pessoas, inclusive, a gente tem os processos de lidar com as conversas difíceis com as pessoas, tá tudo bem. Só que a gente faz isso olho no olho, né? Então, realmente é de verdade. Que legal. Muito obrigada. Acho que foi um bate-papo. Passou muito rápido. Nossa. Né? Eu acho que e o assunto é bacana, o papo é bom, a pessoa é bacana também, então acho que tudo flui. Só te agradecer. Aprendi muito, mais ainda, eu sempre aprendo contigo, né? Ou é com uma dica de livro, ou é alguma dica de investimento, ou a gente sempre sai com algo a mais aí conversando contigo. Então, só te agradecer pela presença. É isso que eu ia falar. Agora falando do Marcelo, né? Eu sempre aprendo alguma coisa quando a gente conversa. Muito obrigado. É isso que eu queria te dizer, assim, muito obrigado pela nossa amizade e nossa parceria, porque sempre tem alguma coisa que... Porque é um cara que lê demais, né? Olha, muito legal. Tá de parabéns.
Muito obrigado por estar aqui também, né? Valeu. E a gente agradece, né? É mais um episódio de inspiração que vai ficando por aqui. A gente agradece aí todo o pessoal que está nos compartilhando, olhando. E o podcast Inspiração vai continuar sempre. Obrigado, Venhas. Valeu. 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 Tchau, tchau.